Meu nome é Francisca, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês uma história que jamais imaginei que viveria. Uma história que começou no dia mais escuro da minha vida e se transformou na experiência mais extraordinária que uma mulher da minha idade poderia ter. Vocês que estão me ouvindo agora, preparem-se, porque o que vou compartilhar vai mexer com cada fibra do seu ser e mostrar que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Era uma terça-feira gelada de julho quando minha existência desabou completamente. Eu estava no hospital há 3 dias consecutivos, vendo meu querido Antônio definhar na cama, ligado a aparelhos que faziam um barulho ensurdecedor. 52 anos de casamento estavam chegando ao fim de uma forma que nenhum de nós jamais imaginou. O câncer no pâncreas havia se espalhado como fogo em palha seca, e os médicos já não tinham mais nada a oferecer, além de palavras vazias de conforto. Meus filhos, Rodrigo e Mariana, tentavam me convencer a voltar para casa, a descansar, mas como eu poderia abandonar o homem que foi minha vida inteira naquele momento? Na madrugada daquela terça-feira, às 4h27 da manhã, Antônio apertou minha mão pela última vez. Seus olhos, que sempre foram meu porto seguro, se fecharam para sempre, e algo dentro de mim morreu junto com ele. O som do monitor marcando linha reta ecoou pelo quarto como um tiro no peito. Eu gritei como nunca havia gritado na vida. Um grito que saía das profundezas da minha alma e que fez os enfermeiros correrem para o quarto. Era o grito de quem acabara de perder não apenas um marido, mas sua razão de existir. Os meses que se seguiram foram uma descida ao inferno que eu não desejo nem para meu pior inimigo. Nossa casa em Belo Horizonte, que antes era cheia de vida, risadas e conversas, se transformou em um mausoléu silencioso onde cada canto guardava uma lembrança dolorosa. O café da manhã que fazíamos juntos todos os dias se tornou uma tortura solitária. A cama king size parecia um oceano vazio onde eu me perdia todas as noites, chorando até não ter mais lágrimas. Meus filhos tentavam me ajudar, mas eles tinham suas próprias vidas, suas próprias famílias para cuidar. Rodrigo morava em São Paulo com a esposa e os 2 filhos pequenos, e Mariana estava mergulhada no trabalho como advogada aqui mesmo em Belo Horizonte, tentando se estabelecer no escritório onde acabara de se tornar sócia. Eu entendia que eles não podiam estar comigo o tempo todo, mas a solidão era como um buraco negro que me engolia a cada dia que passava. Foi então que a depressão bateu na minha porta como um vendedor insistente. Primeiro veio a falta de apetite. A comida perdia todo o sabor, e eu cheguei a perder 15 quilos em 2 meses. Depois veio a insônia cruel, onde eu ficava horas a fio olhando para o teto, lembrando de cada momento que vivi com Antônio. As madrugadas se transformaram em sessões de tortura mental onde eu repassava nossa vida inteira, me perguntando se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter salvado meu marido de alguma forma. O pior de tudo era a culpa que carregava no peito como uma pedra gigantesca. Culpa por estar viva enquanto ele havia partido. Culpa por às vezes passar 5 minutos sem pensar nele. Culpa por ainda sentir fome, por ainda querer tomar banho, por ainda ter vontade de viver quando metade de mim havia sido enterrada junto com ele no cemitério do Bonfim. Durante esses meses terríveis, nossa casa começou a se deteriorar junto comigo. A grama do jardim, que Antônio cuidava com tanto carinho, cresceu descontrolada. As plantas que cultivávamos juntos murcharam e morreram uma por uma, como se soubessem que não havia mais amor naquela casa para mantê-las vivas. A tinta das paredes começou a descascar, as torneiras começaram a vazar, e pequenos problemas que antes Antônio resolvia rapidamente se acumularam como pequenas feridas que não cicatrizavam. Foi em uma manhã particularmente difícil de novembro que tudo começou a mudar. Eu estava na cozinha, tentando forçar algumas colheradas de aveia goela abaixo, quando escutei um barulho estranho vindo do andar de cima. Era como se algo estivesse caindo ou sendo arrastado. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um ladrão, e por alguns segundos senti um medo genuíno percorrer minha espinha. Mas então pensei, que ladrão seria maluco o suficiente para roubar uma casa onde claramente vive apenas uma velha deprimida? Subi as escadas devagar,
cada degrau rangendo sob meus pés, meu coração batendo como um tambor de guerra no meu peito. O som vinha do nosso antigo quarto, o quarto que eu havia abandonado completamente após a morte de Antônio, preferindo dormir no sofá da sala para evitar as memórias dolorosas. Quando empurrei a porta, o que vi me deixou completamente paralisada. O forro do teto havia cedido parcialmente, criando um buraco enorme bem acima da nossa antiga cama. Pedaços de madeira, gesso e isolamento térmico estavam espalhados por todo o quarto, cobrindo os móveis como neve suja. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma caixa de madeira antiga que havia caído junto com os destroços, uma caixa que eu jamais havia visto antes em toda a minha vida. Com as mãos tremendo de curiosidade e nervosismo, peguei a caixa e a levei para a sala. Era pesada, feita de cedro, com dobradiças de bronze oxidadas pelo tempo. Não havia fechadura, apenas um fecho simples que cedia facilmente à pressão dos meus dedos. Quando abri, o cheiro de papel antigo e lavanda invadiu minhas narinas, e o que vi dentro mudou completamente minha percepção sobre o homem com quem havia vivido mais de 5 décadas. Dentro da caixa, havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo, amarradas com fitas de cetim azul. Cartas que não eram minhas, cartas que eu jamais havia visto. Cartas escritas por uma mulher chamada Esperança, para meu falecido marido. As datas nas cartas iam de 1968 a 1995, cobrindo praticamente metade do nosso casamento. Minha primeira reação foi de completa negação. Não podia ser verdade. Não podia ser que Antônio, meu Antônio, o homem que eu considerava um santo, tivesse me traído durante quase 30 anos. Com as mãos tremendo violentamente, abri a primeira carta. A letra era feminina, delicada, e as palavras que li fizeram meu mundo desabar pela segunda vez em menos de um ano. Meu querido Antônio, nossa tarde de ontem foi como um sonho. Quando você me abraça, eu esqueço que existe um mundo além dos seus braços. Sei que nossa situação é complicada, que você tem uma família, mas não consigo mais viver sem você. Você é a luz da minha vida, e cada dia longe de você é uma eternidade de sofrimento. Te amo mais do que deveria, mais do que é certo, mas não consigo parar. Sua para sempre, Esperança. Caí no sofá como se tivesse levado um soco no estômago. Não conseguia respirar direito, minha visão estava embaçada pelas lágrimas que começaram a jorrar como uma cachoeira. Li mais 3 cartas seguidas, cada uma mais apaixonada que a anterior. Cada uma punhalada no meu coração, já despedaçado. Esperança falava de encontros em hotéis, de tardes roubadas, de uma paixão que ela descrevia como avassaladora e impossível de controlar. Naquele momento, tudo fez sentido. As viagens frequentes de Antônio para fora da cidade a trabalho. As ligações telefônicas que ele atendia no quintal, longe dos meus ouvidos. As noites que ele chegava tarde, sempre com uma desculpa plausível sobre reuniões ou problemas na empresa. Os presentes caros que ele me dava, sem motivo aparente, que agora eu entendia serem ofertas de paz de uma consciência culpada. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado na vida. Quando Antônio morreu, eu perdi meu futuro, mas agora eu estava perdendo meu passado também. 52 anos de memórias supostamente puras e verdadeiras se transformaram em mentiras elaboradas. Cada "eu te amo" que ele havia dito, cada beijo de boa noite, cada promessa de fidelidade eterna, tudo havia se tornado uma farsa cruel. Passei a noite inteira lendo as cartas, uma por uma, torturando-me com cada detalhe íntimo que Esperança compartilhava sobre meu marido. Ela conhecia cicatrizes no corpo dele que eu pensava que só eu conhecia. Ela sabia de seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. Em uma carta de 1975, ela mencionava como ele havia chorado em seus braços quando nosso filho Rodrigo nasceu. Não de alegria como eu pensava, mas de culpa por estar vivendo uma dupla vida. O que mais me destruiu foi descobrir que Esperança não era apenas uma aventura passageira. Pelas cartas, pude perceber que ela foi um grande amor da vida dele, talvez o maior. Ela era professora de literatura em uma escola particular de Belo Horizonte, 6 anos, mais nova que eu. E pelas fotos que encontrei no fundo da caixa,
Era uma mulher de beleza extraordinária. Cabelos longos e negros, olhos verdes profundos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Tudo o que eu não era e nunca fui. Durante os dias seguintes, me transformei em uma detetive da minha própria vida. Vasculhei cada canto da casa, procurando por mais evidências da traição. Encontrei recibos de restaurantes caros guardados no bolso de ternos antigos, recibos de hotéis em cidades onde ele supostamente viajava a trabalho, mas que agora eu sabia que eram encontros românticos. Encontrei até mesmo uma chave dourada escondida atrás de uma foto nossa no escritório. Uma chave que claramente não era de nenhuma porta da nossa casa. A raiva começou a tomar conta do meu coração como uma infecção. Raiva dele por ter me enganado durante tanto tempo. Raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua, tão confiante, tão estúpida. Raiva de Esperança, essa mulher fantasma, que havia roubado metade do meu casamento sem que eu soubesse. Mas, acima de tudo, sentia uma raiva profunda do destino que havia permitido que ele morresse antes que eu pudesse confrontá-lo, antes que eu pudesse exigir explicações, antes que eu pudesse gritar com ele tudo o que estava sentindo. Foi então que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu precisava encontrar esperança. Precisava olhar nos olhos da mulher que havia compartilhado meu marido por quase 3 décadas. Precisava entender como ela havia conseguido manter esse relacionamento em segredo por tanto tempo. Precisava saber se ela sabia sobre mim, se ela se importava com o fato de estar destruindo uma família. A busca por esperança se tornou minha obsessão. Passei dias navegando na internet, algo que eu mal sabia fazer antes, aprendendo a usar redes sociais e sites de busca. Liguei para escolas particulares de Belo Horizonte, fingindo ser uma antiga aluna procurando por uma professora querida. Contratei até mesmo um detetive particular, um homem de meia-idade chamado Carlos, que cobrava uma fortuna, mas prometia resultados rápidos. 3 semanas depois, Carlos me ligou com as informações que eu tanto desejava e temia receber. Esperança. Mendes da Silva, 72 anos, viúva, moradora do bairro Savassi. Ela havia se aposentado da profissão de professora há 8 anos e vivia sozinha em um apartamento pequeno, mas bem localizado. Nunca havia se casado oficialmente, mas tivera um relacionamento longo com um homem casado que havia terminado quando ele morreu de câncer no ano anterior. Quando ouvi essas informações, senti como se tivesse levado um choque elétrico. Ela também estava de luto. Ela também havia perdido Antônio. Na realidade, nós duas éramos viúvas do mesmo homem, cada uma guardando memórias e lembranças que a outra desconhecia completamente. Por um momento, senti algo próximo à compaixão por ela, mas logo a raiva voltou com força total. Passei mais uma semana observando Esperança de longe antes de ter coragem de me aproximar. Ficava sentada no meu carro na frente do prédio dela, vendo-a sair para fazer compras, para caminhar na praça, para tomar café em uma padaria da esquina. Ela era realmente bonita. Mesmo aos 72 anos, mantinha uma elegância natural que me fazia sentir ainda mais inadequada. Usava roupas bem cortadas, sempre maquiada discretamente, cabelos bem cuidados. Tudo nela gritava sofisticação, algo que eu, filha de operário criada na periferia, jamais conseguiria ter. Foi em uma terça-feira chuvosa que finalmente me aproximei dela. Esperança estava sentada sozinha na padaria, tomando café e lendo um livro, quando eu entrei e me sentei na mesa ao lado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela poderia ouvir. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara de café que havia pedido apenas para ter uma desculpa para estar ali. Fiquei observando-a por quase 1 hora, tentando juntar coragem para falar alguma coisa. Era surreal estar tão perto da mulher que havia sido o grande amor secreto do meu marido. Ela tinha uma aura de tristeza ao redor dela, uma melancolia profunda que eu reconhecia porque era exatamente o que eu sentia. Seus olhos verdes, que nas fotos pareciam tão vivos, agora carregavam o mesmo vazio que eu via no espelho todos os dias. Quando ela se levantou para ir embora, algo dentro de mim explodiu. Não podia deixá-la ir sem pelo menos dizer uma palavra. Me levantei tão rapidamente que quase derrubei a cadeira e disse, com uma voz que não parecia minha: "Esperança?" Ela se virou e, quando nossos olhos se encontraram,
Vi neles um reconhecimento instantâneo. Ela sabia exatamente quem eu era, mesmo nunca tendo me visto antes. Era como se Antônio tivesse falado tanto de mim para ela, quanto tinha falado dela para mim, através das cartas. Francisca. Ela disse meu nome como se fosse uma oração, ou talvez uma confissão. Sua voz era suave, melodiosa, exatamente como eu havia imaginado. Ficamos paradas ali. Duas mulheres idosas se encarando no meio de uma padaria movimentada, carregando décadas de segredos e dor entre nós. O mundo ao nosso redor parecia ter parado completamente. Precisamos conversar, eu disse, e ela apenas assentiu, como se já soubesse que esse momento chegaria eventualmente. Saímos da padaria juntas, caminhando em silêncio até chegarmos a uma pracinha próxima. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado, criando uma atmosfera perfeita para a conversa mais difícil das nossas vidas. Sentamos em um banco velho e desgastado, com a tinta descascando e manchas de ferrugem que contavam histórias de muitos invernos. O silêncio entre nós era pesado como uma pedra no peito, mas nenhuma das duas sabia como começar aquela conversa que havia se tornado inevitável. Esperança mexia nervosamente com as alças da bolsa, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para expressar toda a raiva e confusão que carregava no coração. Eu encontrei suas cartas, disse finalmente, minha voz saindo mais áspera do que eu gostaria. Todas elas, 27 anos de mentiras escondidas no teto da minha casa. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para um golpe físico. Quando os abriu novamente, havia lágrimas brilhando como diamantes em seus olhos verdes. Eu sei que você deve me odiar, ela disse, sua voz tremendo como folhas ao vento. E tem todo o direito. Eu odeio a mim mesma há décadas por causa disso. Nunca quis que acontecesse dessa forma. Nunca quis ser a outra mulher na vida de ninguém. As palavras dela me pegaram desprevenida. Eu havia chegado ali preparada para uma batalha, mas encontrei uma mulher quebrada, carregando culpa e remorso tanto quanto eu carregava dor e traição. Então, por que fez? A pergunta saiu como um grito sufocado. Por que destruiu minha vida? Por que roubou meu marido de mim durante tanto tempo? Esperança se virou para me encarar completamente e pude ver em seus olhos uma dor tão profunda quanto a minha. Porque eu o amava, ela disse simplesmente. Porque desde o primeiro dia que o conheci, soube que ele seria o amor da minha vida. E porque ele me amava também, de uma forma que vocês duas sabemos que não era fingimento. Essas palavras foram como uma facada no coração. Admitir que Antônio havia amado outra mulher era reconhecer que nosso casamento havia sido, em parte, uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu podia sentir a sinceridade na voz de Esperança, a mesma dor que eu estava sentindo refletida em cada palavra que ela pronunciava. Como vocês se conheceram? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Esperança suspirou profundamente, como se estivesse prestes a abrir um baú cheio de memórias preciosas e dolorosas. Foi em 1968, em uma livraria no centro da cidade. Eu estava procurando um livro específico de Machado de Assis para usar em minhas aulas, e ele estava lá, folheando um exemplar de Dom Casmurro. Começamos a conversar sobre literatura, depois sobre a vida, sobre sonhos. Conversamos por 3 horas seguidas, como se nos conhecêssemos há anos. Ela parou, perdida nas lembranças, e eu podia ver um sorriso melancólico se formando em seus lábios. Ele me contou que era casado já na primeira conversa. Disse que tinha uma esposa maravilhosa e 2 filhos pequenos que amava muito. Eu deveria ter saído dali naquele momento. Deveria ter fingido que aquela conversa nunca havia acontecido. Mas havia algo nele, uma conexão que eu nunca havia sentido com nenhum outro homem. E mesmo sabendo que ele era casado, você continuou se encontrando com ele? Minha voz estava carregada de julgamento, mas Esperança não recuou. Não foi uma decisão consciente no início. Começamos a nos encontrar por acaso na mesma livraria. Depois passamos a marcar encontros para tomar café e conversar. Durante meses, foi apenas amizade. Eu me dizia que estava tudo bem, que não estava fazendo nada de errado. Até que um dia, ele me beijou. O relato dela me transportou para aquela época. 1968.
Eu tinha acabado de dar à luz nossa filha Mariana e estava completamente absorvida pela maternidade. Lembrava-me de como Antônio havia começado a chegar tarde do trabalho com mais frequência, de como ele parecia distante às vezes, perdido em pensamentos que eu não conseguia decifrar. Agora tudo fazia sentido de uma forma cruel e dolorosa. E depois do primeiro beijo? Insisti, masoquisticamente querendo conhecer cada detalhe da traição. Esperança hesitou, claramente desconfortável, mas continuou. Depois disso, não conseguimos mais nos manter afastados. Começamos a nos encontrar em hotéis, em cidades vizinhas, sempre com muito cuidado para que ninguém desconfiasse. Ele dizia que me amava, mas que nunca deixaria a família. E eu aceitei essa condição porque preferia tê-lo parcialmente a não tê-lo de forma alguma. 27 anos, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. 27 anos vivendo uma mentira, sabendo que quando ele chegava em casa depois de estar com você, me beijava com a mesma boca que havia beijado você. Me abraçava com os mesmos braços que haviam abraçado você. Minhas palavras eram veneno puro, e eu podia ver como elas afetavam Esperança, mas eu não conseguia parar. Vocês tinham filhos. Juntos? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar, e imediatamente me arrependi. Esperança balançou a cabeça negativamente, e pude ver lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nunca engravidei. Durante anos tentamos, mas nunca aconteceu. Foi uma das maiores dores da minha vida. Ver ele criando uma família com você, enquanto eu permanecia sozinha, esperando por migalhas de atenção. Naquele momento, pela primeira vez, senti algo parecido com compaixão por Esperança. Ela havia abdicado de ter sua própria família, sua própria vida completa, para viver nas sombras do meu casamento. Durante quase 3 décadas, ela havia sido a eterna segunda opção, esperando por telefonemas, por encontros rápidos, por promessas que ela sabia que nunca seriam cumpridas completamente. Por que nunca tentou fazer com que ele escolhesse? Perguntei. Por que nunca deu um ultimato? Esperança riu amargamente. Você acha que eu não tentei? Durante os primeiros anos, imploro inúmeras vezes para que ele deixasse você e ficasse comigo. Mas ele sempre dizia a mesma coisa, que não podia destruir a família, que não podia fazer isso com as crianças, que não podia magoar você dessa forma. Então ele pelo menos sentia culpa, murmurei. Ele sentia, sim, muita culpa. Havia dias em que ele chegava aos nossos encontros chorando, dizendo que não aguentava mais viver essa dupla vida. Mas no dia seguinte estava lá novamente, porque nem eu nem ele conseguíamos abrir mão do que tínhamos juntos. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos e dores. O vento frio de novembro balançava as folhas das árvores ao nosso redor, criando uma sinfonia melancólica que combinava perfeitamente com o nosso estado de espírito. Ele falava de mim para você? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Esperança hesitou antes de responder. Constantemente. Você era seu remorso e sua admiração ao mesmo tempo. Ele me contava como você era uma mãe dedicada, como cuidava da casa perfeitamente, como era paciente com as crianças. Eu te odiava e te admirava simultaneamente. A sinceridade brutal dela me desarma completamente. Durante todos aqueles anos, eu havia sido a esposa perfeita sem saber que estava competindo com outra mulher. Havia me esforçado tanto para manter nosso casamento feliz, sem saber que metade do coração do meu marido estava em outro lugar. E quando ele morreu? Perguntei. Como? Você soube? Como lidou com isso? Esperança fechou os olhos e pude ver a dor fresca atravessando seu rosto como uma onda. Eu soube pelos jornais, 3 dias depois do funeral. Imaginem minha desespero ao descobrir que o amor da minha vida havia morrido e eu nem sequer pudera me despedir dele, nem sequer pudera estar presente em seu velório, chorar sua morte publicamente, receber o consolo de amigos e familiares. A revelação de que Esperança havia descoberto a morte de Antônio pelos jornais me deixou sem palavras. Imaginar a dor que ela deve ter sentido, descobrindo daquela forma brutal que havia perdido o amor de sua vida, foi como receber um soco no estômago. Por mais que eu a odiasse naquele momento, por mais que ela tivesse sido cúmplice na destruição da minha vida,
Eu não podia negar que ela também estava sofrendo uma perda devastadora. Fiquei 3 dias trancada em casa, chorando sem parar. Continuou Esperança, sua voz quebrando a cada palavra. Não podia falar com ninguém sobre minha dor. Não podia explicar para os vizinhos por que estava tão destroçada. Tive que fingir que estava bem, que era apenas mais uma notícia triste no jornal. Mas por dentro, eu estava morrendo junto com ele. Ela parou para se recompor, enxugando as lágrimas com um lenço de papel que tirou da bolsa. Pensei 1000 vezes em aparecer no velório, ela confessou. Fiquei parada na porta do cemitério por 2 horas, tentando juntar coragem para entrar. Queria me despedir dele, queria ter meus últimos minutos ao lado do homem que foi minha vida inteira. Mas como eu poderia explicar minha presença? Como eu poderia olhar nos seus olhos, nos olhos dos seus filhos, sabendo o que sabia? Suas palavras eram como flechas envenenadas que atravessavam meu peito, porque eu podia imaginar perfeitamente a dor que ela havia sentido. Você tem alguma foto dele que eu não tenho? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Era uma curiosidade, mórbida, mas eu precisava saber. Esperança abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou uma carteira de couro marrom. De dentro dela, retirou uma foto pequena e desgastada de Antônio sorrindo. Uma foto que eu nunca havia visto. Ele parecia mais jovem, mais descontraído, com um sorriso genuíno que raramente via em casa nos últimos anos. Esta foi tirada em 1985, durante uma viagem que fizemos para Ouro Preto. Ela disse, estendendo a foto para mim. Foi um dos nossos poucos fins de semana, inteiros juntos. Ele disse que era uma viagem de negócios. Peguei a foto com mãos trêmulas e a estudei intensamente. Antônio estava diferente ali, mais livre, mais feliz. Era doloroso admitir, mas ele parecia genuinamente apaixonado naquela foto. 1985, repeti, fazendo cálculos mentais. Mariana havia acabado de fazer 15 anos. Rodrigo tinha 17. Lembro-me dessa viagem. Ele disse que era para expandir os negócios para o interior. A ironia da situação me atingiu como um raio. Enquanto eu cuidava dos nossos filhos adolescentes, preocupada com suas notas, seus namoros, seus problemas típicos da idade, meu marido estava vivendo uma lua de mel secreta com outra mulher. Naquele momento, senti minha raiva se transformando em algo ainda mais destrutivo. Uma curiosidade doentia sobre todos os detalhes da vida dupla de Antônio. Vocês faziam planos para o futuro? Perguntei. Ele prometia que um dia ficariam juntos oficialmente? Esperança suspirou, profundamente antes de responder. No início, sim. Durante os primeiros anos, ele sempre dizia que quando as crianças crescessem, quando estivessem independentes, ele contaria tudo para você e viríamos juntos. Mas os anos passaram, as crianças cresceram e nada mudou. E você nunca se cansou de esperar? Nunca tentou encontrar outra pessoa? Minha pergunta era cruel, mas eu precisava entender como alguém podia desperdiçar uma vida inteira esperando por migalhas de atenção. Esperança. Me olhou com uma expressão de profunda tristeza. Você acha que eu não tentei? Houve alguns homens ao longo dos anos, homens bons que se interessaram por mim, que poderiam ter me dado uma vida completa, mas eu sempre os comparava com Antônio, e eles nunca chegavam nem perto do que eu sentia por ele. Então, você escolheu viver uma vida pela metade, eu disse, e imediatamente me arrependi da dureza das minhas palavras, mas Esperança não pareceu ofendida. Sim, escolhi, e talvez tenha sido a decisão mais estúpida da minha vida, mas era a única forma que eu conhecia de amá-lo. Preferi tê-lo parcialmente a não tê-lo de forma alguma. Havia uma resignação na voz dela que me fez sentir uma pontada de compaixão, mesmo contra minha vontade. Ficamos sentadas em silêncio novamente, cada uma processando as revelações da outra. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Era irônico como a beleza do momento contrastava com a feiura da nossa situação. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Perguntei, preparando-me para mais revelações dolorosas. Há uma coisa, Esperança disse hesitante. Algo que talvez você devesse saber, mas que pode machucá-la ainda mais. Meu coração disparou. Depois de tudo o que já havia descoberto, o que mais poderia haver? Ele deixou algo para mim. Uma carta, escrita algumas semanas antes de morrer, quando já sabia que o câncer havia se espalhado. Senti como se o chão tivesse desaparecido.
debaixo dos meus pés. Uma carta de despedida? Esperança assentiu lentamente. Ele me pediu para não a abrir até depois do funeral. Disse que havia coisas que precisava me dizer, mas que não tinha coragem de falar pessoalmente. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. E o que dizia a carta? Que ele me amava, mas que havia decidido levar o segredo para o túmulo, que não queria destruir sua vida nem a dos filhos com a verdade, que preferia carregar a culpa sozinho a ver vocês sofrendo por causa das escolhas dele. Esperança parou, visivelmente emocionada, e que me pedia perdão por ter roubado tantos anos da minha vida, por ter me feito acreditar em promessas que ele sabia que nunca cumpriria. As lágrimas que eu havia estado segurando finalmente começaram a jorrar. Era uma mistura confusa de raiva, tristeza, alívio e uma estranha gratidão. Antônio havia pelo menos tentado proteger nossa família no final, mesmo que essa proteção tenha vindo na forma de mais mentiras. Posso ver a carta? Perguntei impulsivamente. Esperança hesitou por um momento, depois tirou um envelope amarelado da bolsa. Eu a carrego comigo todos os dias desde que ele morreu. É tudo que me resta dele. Com mãos trêmulas, peguei o envelope e o abri cuidadosamente. A letra de Antônio, que eu conhecia tão bem, saltou da página como um fantasma do passado. Ler suas palavras finais para a amante, que eu nem sabia que existia, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. E se essa mensagem tocou você de alguma forma até aqui, se sentiu que essa dor também é sua de alguma maneira, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em "Valeu demais" para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração de quem mais precisa ouvir. Sua ajuda faz toda a diferença para que essas palavras cheguem a outras pessoas que, como eu, também estão tentando entender os mistérios do coração humano. Minha querida Esperança, a carta começava. Se você está lendo isto, é porque já não estou mais neste mundo para carregar o peso das minhas escolhas. Sei que não tenho o direito de pedir seu perdão depois de tudo que fiz, depois de todas as promessas que quebrei, mas preciso que saiba que você foi o grande amor da minha vida. As palavras eram como facas, cortando meu coração já despedaçado. Escolhi não contar a verdade para Francisca, porque ela não merece pagar pelo meu egoísmo. Ela foi uma esposa dedicada, uma mãe exemplar, e não seria justo destruir sua imagem de nosso casamento por causa da minha fraqueza. Prefiro levar minha culpa para o túmulo a ver o sofrimento nos olhos dela. Ler essas palavras me fez sentir uma confusão de emoções impossível de descrever. Quanto a você, meu amor, me perdoe por ter roubado os melhores anos da sua vida. Você merecia um homem que pudesse te amar completamente, publicamente, sem segredos ou mentiras. Você merecia ter seus próprios filhos, sua própria família, sua própria história de amor verdadeiro. Em vez disso, eu a condenei a viver nas sombras do meu egoísmo. A carta continuava por mais 2 páginas. Cada palavra, uma confissão dolorosa de um homem que sabia que estava morrendo e tentava fazer as pazes com suas escolhas. No final, ele pedia para que Esperança tentasse encontrar a felicidade, tentasse abrir seu coração para outra pessoa, tentasse construir a vida que ele nunca teve coragem de lhe dar. Quando terminei de ler a carta, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. As palavras de Antônio ecoavam na minha mente como ecos em uma caverna vazia. Ele havia me protegido da verdade, mas ao mesmo tempo havia me condenado a viver uma mentira por décadas. Não sabia se devia sentir gratidão ou raiva pela sua decisão final de manter o segredo. Como você conseguiu viver com isso tudo? Perguntei para Esperança, devolvendo a carta para ela. Como conseguiu acordar todos os dias, sabendo que estava dividindo um homem com outra família? Ela dobrou a carta cuidadosamente e a guardou de volta na bolsa, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Havia dias em que eu odiava minha vida, ela respondeu honestamente. Havia noites em que eu chorava até dormir, me perguntando como havia chegado naquele ponto. Mas então ele aparecia, com aquele sorriso dele, me abraçava e me dizia que me amava, e eu esquecia toda a dor. Era como uma droga, Francisca. Eu era viciada nele, viciada no pouco amor que ele podia me dar.
A comparação com uma droga me fez estremecer, porque eu entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Eu também havia sido viciada em Antônio, viciada na ilusão de um casamento perfeito, viciada na sensação de ser a única mulher na vida dele. Descobrir que nós duas havíamos sido viciadas no mesmo homem criava uma conexão estranha e desconfortável entre nós. E agora? Perguntei. O que fazemos com toda essa informação? Como? Seguimos em frente sabendo o que sabemos? Esperança me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Não sei. Durante meses, pensei em procurar você, em contar tudo, em dividir essa dor, mas tinha medo da sua reação, medo de machucá-la ainda mais do que ela já estava machucada. Eu também não sei, admiti. Parte de mim quer te odiar para sempre, culpar você por ter roubado meu marido. Mas outra parte de mim percebe que nós duas fomos vítimas do mesmo homem. Ele nos usou, cada uma de uma forma diferente, mas nos usou mesmo assim. Era difícil admitir isso em voz alta, mas era a verdade mais próxima que eu conseguia alcançar. Esperança assentiu lentamente. Talvez possamos ajudar uma a outra a processar essa dor. Afinal, somos as únicas duas pessoas no mundo que realmente conhecíamos Antônio completamente. Você conhecia o homem de família, eu conhecia o homem apaixonado. Juntas, talvez possamos entender quem ele realmente era. A sugestão dela me pegou completamente desprevenida. A ideia de formar algum tipo de aliança com a amante do meu marido era absurda, mas ao mesmo tempo fazia um sentido estranho. Nós duas estávamos sozinhas no mundo. Nós duas estávamos de luto pela mesma pessoa. Nós duas tínhamos perguntas que só a outra poderia responder. Você quer dizer, nos tornarmos amigas? A palavra saiu da minha boca com dificuldade. Não sei se chegaria a tanto. Esperança respondeu com um sorriso amargo. Mas talvez possamos nos tornar cúmplices na nossa dor, companheiras no nosso luto compartilhado. Ficamos sentadas ali, duas mulheres idosas que haviam descoberto que suas vidas inteiras haviam bem baseadas em mentiras elaboradas, tentando encontrar uma forma de seguir em frente. O céu estava escurecendo rapidamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer timidamente entre as nuvens. Tem uma coisa que preciso saber, eu disse, reunindo coragem para fazer a pergunta que mais me atormentava. Quando vocês estavam juntos, ele alguma vez mencionou que não me amava? Que me via apenas como uma obrigação? Esperança hesitou por um longo momento antes de responder. Não, Francisca, nunca. Ele sempre falava de você com carinho e respeito. Dizia que você era uma mulher incrível, que merecia muito mais do que ele podia dar. O problema não era que ele não te amasse. O problema era que ele amava duas mulheres ao mesmo tempo, de formas diferentes, mas intensas. Suas palavras trouxeram um alívio estranho, misturado com uma nova camada de confusão. Como assim de formas diferentes? Insisti. Esperança suspirou profundamente. Com você, ele tinha a estabilidade, a família, a respeitabilidade. Era um amor maduro, responsável, construído ao longo dos anos. Comigo, ele tinha a paixão, a aventura, a sensação de estar vivendo uma vida proibida. Eram dois tipos diferentes de amor, mas ambos genuínos. Essa explicação me fez pensar em todo o nosso casamento sob uma nova perspectiva. Talvez eu não tivesse sido apenas a esposa conveniente, enquanto Esperança era a grande paixão. Talvez nós duas tivéssemos oferecido a ele coisas diferentes que ele sentia que precisava para ser completo. Era uma forma estranha de ver a situação, mas menos dolorosa do que imaginar que eu havia sido apenas uma obrigação. Vocês falavam sobre mim nos encontros? Perguntei, odiando-me por querer saber, mas incapaz de me conter. Às vezes, Esperança admitiu. Principalmente quando ele estava se sentindo culpado. Ele me contava como você havia preparado uma refeição especial, ou como havia cuidado bem dele quando estava doente, ou como havia lidado magnificamente com algum problema dos filhos. Era claro que ele te admirava profundamente. E isso não te incomodava? Ouvir elogios sobre a esposa do homem que você amava? Esperança riu amargamente. Claro que me incomodava. Havia momentos em que eu queria gritar, queria que ele parasse de falar de você, queria que ele escolhesse entre nós de uma vez por todas. Mas eu sabia que se eu fizesse um ultimato, eu perderia. A família sempre viria primeiro.
Era surreal estar tendo essa conversa com a amante do meu marido morto. Parte de mim ainda queria levantar e sair dali, fingir que nada daquilo havia acontecido, voltar para minha casa e continuar vivendo na ilusão confortável de que meu casamento havia sido perfeito. Mas uma parte maior de mim sabia que eu precisava dessa conversa, precisava das respostas que só a esperança podia me dar. Ele era feliz? Perguntei subitamente. No geral, você acha que ele era um homem feliz? Ou a culpa o atormentava demais? Esperança pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que ele tinha momentos de felicidade genuína, tanto comigo quanto com você, mas carregava um peso enorme nos ombros. Havia dias em que eu podia ver a exaustão emocional no rosto dele, o cansaço de manter duas vidas separadas, de mentir constantemente. E mesmo assim, ele nunca cogitou terminar o relacionamento com você? Esperança balançou a cabeça. Várias vezes, principalmente nos primeiros anos, quando a culpa era mais intensa. Ele desaparecia por semanas, às vezes meses, tentando se convencer de que podia viver apenas com a vida que tinha em casa. Mas sempre voltava, dizendo que não conseguia viver sem mim. A imagem de Antônio, lutando consigo mesmo, tentando fazer a escolha certa, mas sendo incapaz de abrir mão de nenhuma de nós duas, pintava um retrato dele muito diferente do homem que eu pensava conhecer. O Antônio que eu conhecia era decidido, forte, sempre no controle das situações. Descobrir que ele havia passado décadas atormentado por suas escolhas o tornava mais humano, mas também mais estranho para mim. Tenho uma proposta para você, eu disse impulsivamente, surpreendendo até a mim mesma. Que tal se nós duas contarmos uma para a outra tudo o que sabemos sobre Antônio? Todas as memórias, todas as histórias, todos os detalhes. Talvez assim possamos entender quem ele realmente era, além das versões fragmentadas que cada uma de nós conheceu. Esperança me olhou com interesse genuíno. Você faria isso? Ouviria histórias sobre minha vida com ele sem me julgar? Eu pensei por um momento. Não posso prometer que não vou te julgar, mas posso prometer que vou tentar entender. E talvez, no processo, nós duas possamos encontrar alguma paz. E assim começou a amizade mais improvável e estranha da minha vida inteira. Esperança e eu decidimos nos encontrar todas as quartas-feiras à tarde, na mesma pracinha onde tivemos nossa primeira conversa. Era como uma terapia bizarra, onde duas mulheres que deveriam se odiar compartilhavam memórias do mesmo homem, tentando montar o quebra-cabeças completo de quem Antônio realmente havia sido. Na primeira dessas conversas, eu contei para ela sobre como Antônio havia reagido quando nossos filhos nasceram. Como ele havia chorado de emoção no corredor do hospital quando Rodrigo nasceu, como havia ficado acordado a noite inteira no primeiro dia em casa, só olhando para o bebê dormir. Como 2 anos depois, quando Mariana nasceu, ele havia sido ainda mais carinhoso, dizendo que agora nossa família estava completa. Esperança ouviu essas histórias com uma expressão de dor e nostalgia que me partiu o coração. Ele me contava sobre vocês, ela disse suavemente, sobre como Rodrigo havia dado os primeiros passos no dia do aniversário dele, sobre como Mariana havia dito papai antes de dizer mamãe. Eu conseguia ver o orgulho nos olhos dele quando falava dos filhos, mas também conseguia sentir minha própria dor por nunca ter podido lhe dar essa alegria. Em troca, ela me contou sobre os momentos mais íntimos que havia compartilhado com Antônio, sobre como ele tinha o hábito de cantarolar baixinho quando estava relaxado, uma música que ele nunca cantarolava em casa, sobre como ele gostava de ler poesia em voz alta para ela, especialmente Vinícius de Moraes, e como sua voz ficava mais grave e sensual nesses momentos. Sobre como ele sempre cheirava levemente a colônia importada quando estava com ela, uma colônia diferente da que usava em casa. Ele tinha 2 personalidades completamente diferentes. Esperança observou durante nosso 3º encontro. Com você, ele era o provedor responsável, o pai dedicado, o marido estável. Comigo, ele era mais jovem, mais descontraído, mais selvagem, eu diria. Era como se ele guardasse uma parte mais aventureira da personalidade especificamente para nossos encontros. Essa revelação me fez repensar completamente minha percepção do meu próprio marido. Durante 52 anos, eu havia conhecido apenas uma faceta de Antônio.
E agora, descobria que havia todo um lado dele que eu jamais havia visto. Era como descobrir que havia vivido com um estranho disfarçado de marido. Foi durante nosso quarto encontro que Esperança fez uma revelação que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Estávamos falando sobre os últimos meses de vida de Antônio, sobre como o câncer havia mudado sua personalidade, quando ela disse algo que me deixou sem palavras. Nos últimos encontros que tivemos, antes do diagnóstico, ele estava diferente, mais carinhoso comigo, mais atencioso, mas ao mesmo tempo mais distante. Era como se ele estivesse se preparando para algo. Ela parou, hesitando visivelmente. E então, 2 semanas antes de vocês descobrirem sobre o câncer, ele me disse que havia decidido contar tudo para você. Senti como se tivesse levado um choque elétrico. Como assim? Esperança suspirou profundamente. Ele disse que não aguentava mais viver mentindo, que queria passar os anos que lhe restavam sendo honesto. Disse que iria contar sobre mim, pedir seu perdão, e então nós 3 teríamos que encontrar uma forma de lidar com a situação como adultos. Mas por que ele mudou de ideia? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Por causa do diagnóstico. Quando descobriu que estava doente, disse que não podia destruir sua vida justamente no momento em que você mais precisaria de estabilidade e apoio. Que seria egoísmo demais contar a verdade quando sabia que ia morrer e deixar vocês 2 lidando com as consequências. Essa informação me deixou completamente transtornada. Antônio havia estado prestes a confessar. Tudo, havia estado disposto a enfrentar as consequências de suas ações, mas a doença havia mudado seus planos. Em certo sentido, o câncer não havia destruído apenas sua vida, mas também sua chance de redenção. Você acha que ele fez a escolha certa? Perguntei. Esperança pensou por um longo momento. Não sei. Parte de mim gostaria que ele tivesse contado, que tivéssemos tido a chance de resolver tudo enquanto ele ainda estava vivo. Mas outra parte de mim entende por que ele decidiu nos proteger da verdade. Nós estávamos nos encontrando há 6 semanas quando aconteceu algo que mudou completamente nossa dinâmica. Esperança havia chegado mais cedo do que o usual, e quando cheguei na pracinha, a encontrei chorando descontroladamente no nosso banco habitual. Quando me viu, ela tentou se recompor, mas era óbvio que algo grave havia acontecido. O que foi? Perguntei, sentando ao lado dela. Aconteceu alguma coisa? Ela tirou um papel dobrado da bolsa com mãos trêmulas. Chegou isso hoje no meu apartamento. Uma carta do advogado do Antônio. Meu coração disparou. Uma carta? Sobre o quê? Com voz quebrada, Esperança me explicou que Antônio havia deixado um testamento secreto, separado do testamento oficial que beneficiava a mim e aos nossos filhos. Nesse testamento secreto, ele deixava para ela uma quantia substancial de dinheiro. Dinheiro que havia guardado secretamente ao longo dos anos. Dinheiro que nem eu sabia que existia. É muito. Dinheiro, Francisca. Quase R$ 200.000. Dinheiro suficiente para comprar uma casa nova, para viajar, para ter uma vida confortável pelo resto dos meus dias. Ela olhou para mim com uma expressão de culpa e confusão. Mas não posso aceitar. Seria como lucrar com a traição. Seria como ser recompensada por ter sido a outra mulher. A revelação da herança secreta me deixou em estado de choque. Não só porque Antônio havia conseguido esconder uma quantia tão grande de dinheiro de mim durante todos esses anos, mas também porque isso provava que seus sentimentos por Esperança eram ainda mais profundos do que eu havia imaginado. Homens não deixam heranças vultosas para aventuras casuais. Você precisa aceitar o dinheiro, eu disse, surpreendendo tanto ela quanto a mim mesma. É dele. Ele quis que você ficasse com isso. Seria uma ofensa à memória dele recusar. Esperança me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Como você pode dizer isso? É dinheiro que deveria ser seu, da sua família. Não, eu respondi com uma convicção que não sabia que possuía. Este dinheiro representa 27 anos de amor secreto. Representa todos os presentes que ele nunca pode te dar publicamente. Todas as viagens que vocês nunca puderam fazer juntos. Todos os planos que nunca puderam realizar. Aceite o dinheiro, Esperança. Use-o para ter a vida que vocês nunca puderam ter juntos. E se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se você sente que essas palavras foram feitas especialmente para você, clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem.
Seu gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Histórias que mostram como o amor pode ser complicado, doloroso e belo ao mesmo tempo. Cada apoio seu faz a diferença. Depois dessa conversa sobre a herança, nossa dinâmica mudou completamente. Era como se tivéssemos atravessado uma última barreira, como se finalmente tivéssemos aceito uma a outra como partes legítimas da vida de Antônio. Começamos a nos encontrar não apenas nas quartas-feiras, mas sempre que uma de nós precisava conversar, sempre que a saudade batia forte demais. Foi Esperança quem sugeriu que fizéssemos algo que jamais pensei que faria na vida: visitar o túmulo de Antônio juntas. Eu nunca pude me despedir dele adequadamente, ela disse. E você nunca pôde se despedir do homem completo que ele era, porque não conhecia essa parte dele. Que tal se fôssemos juntas? Que tal se finalmente pudéssemos dividir nossa dor abertamente? A ideia me aterrorizou no início. Imaginar-me no cemitério ao lado da amante do meu marido, as duas prestando homenagem ao mesmo homem, parecia absurdo demais para contemplar. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais a ideia fazia sentido. Nós duas precisávamos dessa despedida. Nós duas merecíamos ter nosso momento de luto reconhecido. A visita ao cemitério foi marcada para uma terça-feira nublada de dezembro, quase um ano depois da morte de Antônio. Esperança e eu nos encontramos no portão principal às 3 da tarde, cada uma carregando flores diferentes. Eu levava rosas vermelhas, as favoritas dele que sempre comprava em datas especiais. Ela levava lírios brancos, flores que descobri mais tarde ele havia escolhido pessoalmente para levar em um de seus primeiros encontros. Caminhamos em silêncio pelas alamedas do cemitério até chegarmos ao túmulo. O mármore negro brilhava sob o sol fraco da tarde, e as palavras gravadas, Antônio Mendes da Silva, marido e pai dedicado, pareciam incompletas diante da verdade que agora conhecíamos. Faltava amante apaixonado naquela descrição. Ficamos paradas uma ao lado da outra por vários minutos, cada uma perdida em suas próprias lembranças e dor. Foi Esperança quem falou primeiro, sua voz suave cortando o silêncio do cemitério como uma oração sussurrada. Oi, meu amor. Trouxe alguém para conhecer você direito. Alguém que merecia saber toda a verdade sobre quem você realmente era. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Sinto muito por ter mantido nosso amor escondido por tanto tempo. Sinto muito por ter sido covarde demais para lutar por você abertamente. Mas quero que saiba que nenhum dia passou sem que eu pensasse em você, sem que eu sentisse sua falta de uma forma que dilacerava minha alma. Quando chegou minha vez de falar, senti um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Antônio, comecei, minha voz tremendo como folhas ao vento. Passei 52 anos achando que te conhecia completamente. Agora descubro que havia um mundo inteiro de você que eu nem imaginava existir. E sabe de uma coisa? Não estou mais com raiva. Estou triste por não ter conhecido esse lado seu também. Depositei as rosas sobre o túmulo e continuei. Esperança me mostrou como você era quando estava verdadeiramente apaixonado, como seus olhos brilhavam quando falava de literatura, como você cantarolava quando estava feliz. Eu nunca vi esse homem em casa, e agora me pergunto se foi porque eu nunca deixei espaço para ele aparecer, ou se você simplesmente guardou essa versão de si mesmo para ela. Foi naquele momento, paradas diante do túmulo do homem que ambas havíamos amado, que finalmente entendi algo fundamental sobre relacionamentos e amor. Pessoas são multifacetadas como diamantes, e às vezes diferentes pessoas conseguem despertar diferentes facetas da mesma alma. Talvez Antônio não tivesse chosen entre nós porque genuinamente precisasse de ambas para se sentir completo. Eu perdoo você, disse em voz alta, tanto para a Esperança quanto para a lápide. Perdoo você por ter me mentido, por ter dividido seu coração, por ter vivido uma vida dupla. E perdoo você também, Esperança, por ter sido parte dessa mentira. Porque agora entendo que vocês dois estavam tentando proteger algo precioso, mesmo que de uma forma errada. Esperança pegou minha mão naquele momento, e pela primeira vez, desde que nos conhecemos, não senti nenhuma tensão ou ressentimento entre nós. Era como se estivéssemos finalmente unidas na nossa dor compartilhada.
Duas mulheres que haviam amado profundamente o mesmo homem e agora precisavam aprender a viver sem ele. Saímos do cemitério juntas e fomos tomar café em uma lanchonete próxima. Foi lá, entre xícaras de café com leite e pães de açúcar, que Esperança fez uma proposta que mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Francisca, tenho uma ideia maluca, mas quero que você considere com carinho, ela disse, mexendo nervosamente o açúcar no café. Que tal se nós duas usássemos o dinheiro que Antônio me deixou para fazer uma viagem juntas? Uma viagem para todos os lugares que ele mencionava que gostaria de conhecer, mas nunca teve oportunidade. Ela parou, estudando minha reação. Poderíamos conhecer Portugal, a terra dos ancestrais dele. Poderíamos ver Paris, onde ele sempre disse que queria levar você na lua de mel que nunca tiveram. Poderíamos fazer todas as viagens que ele sonhava, mas agora fazendo juntas, em nome dele. A sugestão me deixou completamente sem palavras. A ideia de viajar pelo mundo com a amante do meu marido morto era tão absurda que beirava o cômico, mas ao mesmo tempo havia algo poeticamente belo nela. Seria como completar os sonhos inacabados de Antônio. Seria como dar um final feliz para uma história que havia terminado em tragédia para todos os envolvidos. Você está falando sério? Perguntei. Você realmente quer que passemos semanas viajando juntas? Esperança assentiu com uma determinação que eu não havia visto nela antes. Pense bem, Francisca. Nós duas estamos sozinhas no mundo. Nós duas estamos de luto pelo mesmo homem. Nós duas temos tempo e agora temos recursos. Por que não transformarmos nossa dor compartilhada em aventura compartilhada? Passei 3 dias inteiros pensando na proposta de Esperança. A ideia era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Aterrorizante porque significava passar semanas na companhia constante da mulher que havia sido a outra na vida do meu marido. Emocionante porque significava sair da rotina depressiva em que havia mergulhado desde a morte de Antônio. Foi durante uma conversa com minha filha Mariana que finalmente tomei minha decisão. Mãe, você está diferente, ela observou durante um almoço de domingo. Mais presente, mais viva. O que está acontecendo? Eu havia decidido não contar para meus filhos sobre Esperança e sobre a descoberta da traição. Alguns segredos são pesados demais para serem divididos com os filhos. Estou tentando encontrar uma forma de seguir em frente, respondi vagamente. Estou pensando em fazer uma viagem, conhecer lugares novos. Mariana sorriu, a primeira vez que eu a via sorrir de verdade desde a morte do pai. Mãe, isso é maravilhoso. Você precisa sair de casa. Precisa ver o mundo. Papai ficaria feliz sabendo que você está tentando reconstruir sua vida. Suas palavras foram o empurrão final que eu precisava. Liguei para a Esperança naquela mesma noite. Aceito sua proposta, disse assim que ela atendeu. Vamos fazer essas viagens. Vamos conhecer o mundo que Antônio sempre quis nos mostrar. Os próximos 2 meses foram de preparativos intensos. Tiramos passaportes, compramos guias de viagem, planejamos roteiros, fizemos reservas em hotéis. Era estranho planejar uma aventura com alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer, mas também era emocionante de uma forma que eu não sentia há anos. Nossa primeira viagem foi para Portugal, especificamente para a cidade do Porto, de onde os ancestrais de Antônio haviam emigrado para o Brasil no século XIX. Caminhamos pelas ruas de pedra, onde talvez seus bisavôs haviam caminhado, visitamos igrejas antigas, onde talvez seus antepassados haviam se casado, provamos vinhos que talvez corriam nas veias da família há gerações. Foi em Portugal que nossa amizade finalmente se solidificou de verdade. Longe de Belo Horizonte, longe das memórias dolorosas, longe dos lugares onde a presença de Antônio ainda assombrava cada esquina, conseguimos nos relacionar simplesmente como 2 mulheres maduras descobrindo o mundo juntas. Sabe o que é engraçado? Esperança disse uma noite, enquanto bebíamos vinho do Porto em um restaurante com vista para o Rio Douro. Eu passei 27 anos competindo com você na minha cabeça, imaginando como seria se nós nos conhecêssemos, me perguntando se você seria mais inteligente, mais bonita, melhor que eu de alguma forma. Agora descubro que você é simplesmente humana, maravilhosamente, complicadamente humana. Ri pela primeira vez em meses. Eu também passei os últimos meses te odiando na minha imaginação, criando uma versão demoníaca de você na minha cabeça,
Agora descubro que você é apenas uma mulher que se apaixonou pelo homem errado na hora errada. Brindamos com nossos copos de vinho. Duas mulheres brasileiras de mais de 70 anos, sentadas em um país estrangeiro, celebrando a estranha amizade que havia nascido das cinzas de uma tragédia compartilhada. Nossa segunda viagem foi para Paris, a cidade que Antônio sempre havia prometido me levar em uma segunda lua de mel que nunca aconteceu. Caminhar pela Cidade-Luz ao lado de Esperança foi uma experiência surreal e transformadora. Visitamos o Louvre, subimos na Torre Eiffel, passeamos pelos Champs-Élysées, fizemos tudo o que turistas fazem, mas com uma perspectiva completamente única. Ele teria amado isso, Esperança disse, enquanto contemplávamos a vista de Paris do alto da Torre Eiffel. Lembro dele folheando livros sobre a França, sonhando em conhecer os cafés onde os escritores se reuniam, querendo ver pessoalmente as obras de arte que só conhecia por fotos. Era estranho como havíamos desenvolvido essa capacidade de falar sobre Antônio sem dor, como se sua memória tivesse se transformado em algo que nos unia em vez de nos dividir. Foi em Paris que tive uma revelação que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a nossa situação. Estávamos sentadas em um café no Quartier Latin, observando casais de todas as idades passeando pelas ruas, quando percebi algo fundamental. Eu estava feliz. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, eu estava genuinamente feliz. E essa felicidade não vinha de esquecer dele ou de negar nossa história, mas de aceitar a complexidade da vida e encontrar beleza mesmo nas situações mais improváveis. Esperança, disse impulsivamente, quero te agradecer por uma coisa estranha. Quero te agradecer por ter amado meu marido. Ela me olhou surpresa, quase engasgando com o café. Como assim? Perguntou. Obrigada por ter sido a pessoa que despertou nele paixões que ele talvez nem soubesse que possuía. Obrigada por ter sido a musa que o inspirou a ler poesia, a sonhar com viagens, a se sentir jovem novamente. Mesmo que tenha sido às minhas custas, você deu a ele uma dimensão de felicidade que eu aparentemente não conseguia dar. Esperança começou a chorar silenciosamente. Francisca, você não pode dizer isso. Eu destruí sua vida. Destruí sua confiança. Fui cúmplice em enganá-la por décadas. Balancei a cabeça, sentindo uma paz que não esperava encontrar. Não, você não destruiu minha vida. Vocês dois mentiram para mim. Isso é verdade. Mas também me protegeram de uma verdade que teria me destroçado se eu soubesse na época. E agora, conhecendo essa verdade, eu posso escolher o que fazer com ela. E o que você escolhe fazer? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. Escolho perdoar. Escolho entender. Escolho transformar essa dor em algo produtivo. Escolho criar uma amizade improvável, mas genuína com você. E escolho honrar a memória de Antônio, aceitando todas as facetas dele, inclusive a faceta que amou você. Essa conversa em Paris marcou um turning point definitivo em nossa relação. A partir daquele momento, paramos de ser duas mulheres unidos pela tragédia e nos tornamos verdadeiras amigas, com interesses próprios, histórias próprias, sonhos próprios que iam além da nossa conexão com Antônio. Durante os meses seguintes, fizemos mais 3 viagens juntas. Conhecemos a Itália, onde nos perdemos pelas ruas de Roma e choramos de emoção na Capela Sistina. Visitamos a Espanha, onde aprendemos a dançar flamenco como 2 adolescentes travessas. Fomos até a Argentina, onde descobrimos nossa paixão compartilhada pelo tango e pela literatura de Borges. Mas a transformação mais significativa aconteceu quando voltamos para Belo Horizonte, após nossa última viagem. Eu havia vendido a casa onde morei com Antônio. Muito grande, muito cheia de memórias, muito pesada para uma mulher sozinha. Esperança também havia se mudado do apartamento onde vivera sua vida de amante secreta. Decidimos alugar casas vizinhas em um bairro novo, onde poderíamos começar fresh, onde poderíamos ser simplesmente Francisca e Esperança, 2 amigas que se apoiam mutuamente. Foi nessa nova fase das nossas vidas que começamos nosso projeto mais ambicioso, escrever a história completa de Antônio. Não uma biografia oficial, mas um retrato honesto e completo do homem que ambas havíamos amado. Esperança contribuiu com suas memórias dos 27 anos de romance secreto. Eu contribuí
com minhas memórias dos 52 anos de casamento. Juntas, conseguimos criar um mosaico complexo e fascinante de uma vida vivida intensamente, mesmo que de forma complicada. Sabe o que mais me impressiona nessa nossa história? Esperança disse uma tarde, enquanto revisávamos os capítulos que havíamos escrito. É como conseguimos transformar uma das situações mais destrutivas imagináveis em algo bonito. Duas mulheres que deveriam se odiar para sempre se tornaram as melhores amigas uma da outra. Ela tinha razão. Nossa amizade havia se tornado algo precioso e único. Não era baseada em histórias compartilhadas desde a juventude, como muitas amizades de pessoas da nossa idade. Era baseada em dor compartilhada, em perdão mútuo, em aceitação radical da complexidade da vida e do amor. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma especial, se você sente que essas palavras chegaram até você no momento exato em que precisava ouvi-las, clique em Valeu demais para apoiar nossa missão. É através do seu carinho que conseguimos continuar compartilhando histórias que mostram como o amor pode ser complicado, doloroso e redentor ao mesmo tempo. Hoje, 3 anos após a morte de Antônio, Esperança e eu temos uma rotina de amigas verdadeiras. Tomamos café juntas todas as manhãs, caminhamos no parque todas as tardes, assistimos novelas juntas todas as noites. Ela conhece meus filhos agora. Apresentei-a como uma amiga que fiz depois da morte do pai, e eles a adoram. Eu conheço seus sobrinhos, que a tratam como uma segunda mãe. Às vezes, pessoas que nos conhecem comentam sobre nossa amizade inusual. Vocês duas parecem irmãs que se separaram na juventude e se reencontraram na velhice, uma vizinha comentou outro dia. Se ela soubesse a verdade, mas talvez, de certa forma, ela não estivesse errada. Nós realmente somos como irmãs, irmãs no amor, irmãs na dor, irmãs na jornada de descobrir que a vida pode nos surpreender de formas que jamais imaginamos possíveis. O que aprendi com toda essa experiência é que o amor não é simples, não é linear, não cabe em definições neat e organizadas. As pessoas são capazes de amar profundamente mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de formas diferentes, mas igualmente genuínas. A traição nem sempre vem do desamor. Às vezes, vem do amor excessivo, da incapacidade de escolher entre duas formas diferentes de felicidade. Aprendi também que o perdão não é um evento único, mas um processo. Todos os dias eu escolho perdoar Antônio novamente. Todos os dias eu escolho perdoar Esperança novamente. E todos os dias, isso fica um pouco mais fácil. Mas talvez a lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde demais para reconstruir uma vida. Aos 78 anos, eu descobri que ainda posso fazer amigas verdadeiras, ainda posso viajar pelo mundo, ainda posso me surpreender com a capacidade humana de adaptação e crescimento. A vida não acabou quando Antônio morreu, e não acabou quando descobri a verdade sobre nosso casamento. A vida simplesmente tomou uma direção completamente diferente, uma direção que eu jamais poderia ter imaginado. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquela tristeza pesada que me acompanhou por tantos meses. Sinto curiosidade sobre o que o dia vai trazer. Sinto gratidão pela amizade improvável que encontrei. Sinto esperança de que ainda há muito a ser vivido e descoberto. E vocês, que me ouviram até aqui, quero deixar uma mensagem especial. A vida é muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos quando somos jovens. As pessoas que amamos podem nos machucar profundamente, mas isso não significa que o amor que sentimos por elas não foi real. O perdão é possível, mesmo nas situações mais improváveis. E às vezes, as melhores amizades nascem nos lugares mais inesperados. Se vocês estão passando por alguma traição, alguma decepção amorosa, alguma descoberta dolorosa sobre pessoas que amavam, saibam que é possível sobreviver e até mesmo prosperar. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a dor vai embora rapidamente, mas estou dizendo que a vida tem uma capacidade surpreendente de nos apresentar possibilidades que jamais consideramos. Esperança e eu ainda visitamos o túmulo de Antônio juntas, uma vez por mês. Levamos flores, conversamos com ele, contamos sobre nossas aventuras e sempre saímos de lá de mãos dadas. Duas mulheres que
Encontraram uma forma única de honrar o amor de suas vidas, transformando dor em amizade, ressentimento em companheirismo, tragédia em redenção. Esta é minha história, queridos ouvintes. Uma história sobre como o amor pode ser complicado, sobre como as pessoas podem nos surpreender mesmo depois de mortas, sobre como nunca é tarde demais para começar de novo. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês tiraram algum ensinamento dela, se vocês se sentiram menos sozinhos em suas próprias dores e descobertas, então minha missão de compartilhá-la foi cumprida. Obrigada por terem me ouvido com carinho e atenção. Obrigada por terem me permitido dividir com vocês essa jornada extraordinária e improvável que a vida me apresentou. E lembrem-se sempre, por mais escura que pareça a noite, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer. Sempre. Agora me contem, queridos amigos, que me acompanharam até aqui. Vocês já viveram alguma situação onde tiveram que perdoar o imperdoável? Já se surpreenderam com amizades que nasceram nos lugares mais inesperados? Me digam de onde vocês são. Qual história mais os tocou ao longo dessa jornada? E que tipo de narrativas vocês mais gostam de ouvir? Vocês são a razão pela qual eu compartilho essas experiências. Vocês são a comunidade que dá sentido a essas palavras. Compartilhem comigo suas próprias histórias de superação, de perdão, de descobertas inesperadas. E me digam, o que vocês aprenderam com essa história? Como ela tocou o coração de vocês? Se inscreva nesse nosso cantinho especial, esse lugar onde dividimos não apenas histórias, mas pedaços genuínos da alma humana. Aqui vocês sempre encontrarão um espaço seguro para suas próprias dores, suas próprias descobertas, suas próprias jornadas de crescimento e transformação. Venham fazer parte dessa família que cresce a cada dia, unida pela certeza de que todos nós estamos aprendendo a viver, todos nós estamos tentando entender os mistérios do coração humano, todos nós merecemos amor, compreensão e segundas chances. Um beijo carinhoso de quem os ama de verdade, de quem valoriza cada momento que vocês dedicam para me ouvir. Até nosso próximo encontro, queridos corações.